Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno e vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos do Código de Trânsito Brasileiro, parte teórica. Estamos na nossa aula de número 4 e o tema de hoje são normas de circulação e conduta. Nós vamos dividir em várias partes, pela extensão, para não ficar um vídeo cansativo para você. Hoje nós vamos estudar alguns artigos referentes às normas de circulação e conduta. Tá bom? E lembrando a todos também que já está disponível no meu site eleitoralcombruno.com.br o nosso curso de questões, de 500 questões de legislação especial e relativa à Polícia Rodoviária Federal. Tá bom? São 500 questões comentadas em vídeo, preparando você para a prova da PRF. Bom, nós vamos então hoje falar iniciando com o artigo 26, que é muito cobrado em prova, mas é muito tranquilo, que fala sobre algumas responsabilidades dos usuários das vias terrestres. A primeira delas é abster-se, ou seja, evitar, para aqueles que não sabem, evitar, de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Então, evitar aqui qualquer ação que possa prejudicar o bom andamento do trânsito. Além disso, evitar, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Suponhamos um cidadão que está dentro do veículo e ele para o seu veículo no acostamento de uma rodovia, por exemplo, e dentro desse veículo tem um objeto, vamos imaginar um pneu que seria descartado. E ele coloca esse pneu no meio da via. Olha só o perigo que ele, na hora do descarte desse pneu, que ele causaria a todo o trânsito para aquele outro motorista que está ali percorrendo aquela via e sem observar, por exemplo, aquele objeto na pista, prejudica e causa ali um acidente. Então veja a responsabilidade do usuário da via de não tornar aquela via perigosa, não é? Nem obstruir o trânsito, bloquear o trânsito. Bem, sobre o artigo 27, nós temos a seguinte informação. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, e esse artigo 27 ele cai muito em prova. O que o motorista tem que verificar? O condutor tem que verificar? A existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, o condutor daquele veículo, ele tem que observar se o veículo ele apresenta todas as condições adequadas, as boas condições de funcionamento dos equipamentos para chegar ao seu destino. Nós estamos aqui incluindo, por exemplo, o combustível, se o combustível ele é suficiente para que aquele usuário possa chegar ao destino. Então, olha, mais uma responsabilidade do usuário quanto ao bom funcionamento do seu equipamento, do seu veículo circulando nas vias públicas. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito. Não somente a segurança dele, mas a segurança dos outros condutores. Então, a gente, quando estamos aí conduzindo o veículo, a responsabilidade não se atém somente ao próprio veículo, mas a toda uma coletividade. Então, nós temos uma responsabilidade individual e uma responsabilidade ali coletiva, não é? Quando você está com a família, você é responsável por todos os membros daquela família e das outras famílias que estão em outros veículos naquelas vias. Então, o condutor tem que a todo momento dirigir com atenção e cuidado indispensável à segurança do trânsito. E o artigo 29 vai trazer uma série de normas que deverão ser observadas. A primeira delas, a circulação, isso daqui não acontece na verdade,
A circulação no trânsito, na via, ela será feita pelo lado direito da via. Isso cai muito em prova. Então, a circulação ela será feita pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, qual que é a regra geral? Que a circulação ela será feita pelo lado direito da via. Há exceções que a própria legislação contempla, mas serão exceções que estarão sendo sinalizadas pelas próprias vias. Então, a primeira regrinha, circulação pelo lado direito, não é o esquerdo. 2. O condutor deverá guardar distância, isso daqui também muitas vezes não acontece. Distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Então, vamos imaginar numa situação em tempo normal, sol, o tempo aberto, o céu limpo, independente. Você precisa guardar uma distância, que é chamada distância de segmento ou distância de segurança do veículo, por exemplo, que está à sua frente. E o veículo que está atrás também tem que fazer isso. Tem que guardar uma distância para que em situações emergenciais, se o veículo frontal ele precisa frear de forma abrupta, não é? Você está numa distância de segurança que permite que não ocorra nenhum acidente naquele momento. Então, mas a distância que deverá ser guardada não é só uma distância frontal, né, com o seu e os demais veículos, mas também uma distância de segurança lateral, né, vamos imaginar uma pista em que tem várias vias, né, várias faixas de trânsito, mas também em relação ao bordo da pista, né, ao fechamento da pista, a lateral da pista de fechamento daquela via. Então, muito importante a distância de segmento e distância de segurança. 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de um local não sinalizado, porque se for sinalizado, a sinalização comanda. Mas e se não for sinalizado? Quem tem preferência de passagem? Nós temos 3 situações. A primeira delas, se houver apenas um fluxo, ser proveniente de rodovia, quem estiver circulando pela rodovia tem preferência. Bem, essa é a primeira situação. Se for uma rotatória, o que está circulando pela rotatória também tem essa preferência de passagem. E nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, nós temos uma situação de escadinha, né? Nós temos que observar. O fluxo é proveniente de rodovia? Quem está na rodovia tem preferência. E se for uma situação de rotatória e tem um fluxo que se cruza com uma rotatória, não tem sinalização, quem está na rotatória tem preferência. Nos demais casos, sempre quem tem preferência é o que estiver à direita do condutor, ok? Então essa é a nossa terceira norma, terceira regrinha a ser observada. A quarta, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação, no mesmo sentido. Então pensa, eu tenho uma pista em que tem 4 faixas, por exemplo, tudo no mesmo sentido. São as da direita destinadas... Isso daqui, gente, é engraçado demais, né? Porque parece que as pessoas não sabem que as da direita são destinadas ao deslocamento daqueles veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada. As da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho, por exemplo, uma pista em que tem, vamos colocar 3 faixas. Sempre as da direita, elas são destinadas, então, para aqueles veículos mais lentos, de maior porte. Veja que são veículos mais lentos, não que o motorista está dirigindo lento, porque muita gente confunde isso.
As da direita são para aqueles veículos, até por isso que tem o Ezinho aqui, veículos mais lentos e de maior porte, porque tem veículos que não são lentos por natureza, não são de grande porte, que estão à direita dirigindo lentamente. Isso também é complicado e fere a legislação. Então, eu estou falando de veículos mais lentos e de maior porte, circulando à direita, quando não houver faixa especial a eles destinada, e os da esquerda, as faixas da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Quinta regrinha. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Isso aqui é uma questão óbvia, não é? Você não vai transitar no passeio, na calçada e no acostamento se não for para adentrar, para entrar ou sair de um imóvel ou área especial de estacionamento. Então, a regra é que você não transite usando o seu veículo sobre passeios, calçadas e acostamentos, exceto nessa condição que a gente colocou. 6. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Então, olha só. Vamos imaginar uma carga, um caminhão de carga, está levando ali uma mercadoria valiosa, né? Vamos imaginar equipamentos eletrônicos valiosos, e eu tenho veículos que estão acompanhando esse veículo de carga, que são os veículos batedores, né, que vão acompanhar para dar segurança àquele caminhão de carga valiosa. Eles têm prioridade de passagem, claro, sempre respeitando as normas de circulação. 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, então nós estamos falando aqui do Corpo de Bombeiros, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. O que já acontece às vezes, porque o veículo não está em serviço de urgência, nem está devidamente identificado. Porque para eu reconhecer que está em serviço de urgência, ele não vai sair gritando, oh, estou em serviço. Não, tem uma identificação, que é um alarme sonoro e uma iluminação vermelha intermitente, que é muito típico, que nós já conhecemos. Então é preciso sinalizar. Muitas vezes os veículos querem a prioridade de passagem, mas eles não estão com esse alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente que reconhece isso, né? Que nos demonstra isso. Então precisa para esses veículos. Tem prioridade de passagem, mas atendendo essas situações. Aí veja, tem que atender ainda algumas disposições. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Muitos parecem que não conhecem essa regra, né? O veículo ali, o carro de corpo de bombeiros, está com o alarme sonoro e a iluminação vermelha intermitente, e o cara na frente não vai para a direita, né? Deixando a via da esquerda disponível. Então isso é importante. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já estiver passado pelo local, porque ele está ali em regime de urgência. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Foi o que nós falamos no início desse tópico. E a prioridade de passagem, não estou falando preferência, é prioridade. Preferência é diferente de prioridade. Na via e no cruzamento deverá se dar com a velocidade reduzida e com os veículos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste código. Entenderam, então, como que se dará a circulação desses veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização e ambulâncias? Muito bom. 8.
Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito. Aqui eu estou falando de veículos prestadores de serviços de utilidade pública. Esses veículos que prestam serviços públicos em atendimento na via, eles então, desde que devidamente sinalizados, gozam de livre parada e estacionamento. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, ok? Então, ultrapassagem de um outro veículo pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas deste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Porque senão, veja, se ele está sinalizando que vai entrar à esquerda e você quer ultrapassar, e a ultrapassagem é à esquerda, se você não respeitar que aquele que está à frente, primeiro realize o comando que ele está sinalizando para você, pode ser que aconteça um acidente. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se que a. Nenhum condutor que vem atrás começou a manobra de ultrapassá-lo. Então, veja, eu não olho só para frente, eu tenho que olhar para trás, para os retrovisores, que demonstram para nós a visão do que está acontecendo atrás do seu veículo. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Não é isso que acontece nas rodovias. A gente observa que aquele que precede, aquele que vem primeiro, está ultrapassando, você também acompanha. Então veja que aqui é uma norma de trânsito, certificar-se de que quem o precede não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. O que a gente percebe muitos motoristas, às vezes, eles não obedecem essa extensão suficiente para efetuar a manobra da ultrapassagem e está terminando a manobra já vem outro veículo assim, quase chocando. Então é muito perigoso isso, nós temos que obedecer esta extensão suficiente. Além disso, todo condutor deverá, na ultrapassagem, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora da direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Isso nas autoescolas, a gente aprende aqueles gestos na hora para fazer a prova, mas normalmente a gente aciona a luz, a seta, que a gente nomeia para indicar a direção do veículo. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma distância lateral. Lembra que nós vimos no início desse vídeo que é importante que seja seguida a distância não só frontal, mas também a distância lateral? Então, retomar após a efetivação da manobra a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Então você colocou a seta para fazer a ultrapassagem, para retornar para a sua faixa, você também tem que demonstrar a seta, acionar a luz indicadora de direção do veículo. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Então vamos imaginar um trem, ele tem preferência, você que está dirigindo o seu carro, você tem que parar porque os veículos que estão sobre trilhos têm preferência. Claro, sempre respeitando normas de circulação. Normalmente, antes de chegar no trilho, tem uma sinalização que nós vamos observar ainda, que demonstra ali aquela passagem daquele trem por aquele trilho. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10, então vamos lá. A linha A e B diz que nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra e quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito. Então, essas informações. E a linha A e B do inciso 11,
que é indicar com antecedência a manobra pretendida, afastar-se do usuário ou os usuários aos quais ultrapassa com aquela distância de segurança. Aplicam-se também a transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita. Tá? Então, não só na ultrapassagem, mas na transposição de faixas. A passagem de uma via, vamos imaginar que ela é dividida em 2 ou 3, 4 faixas. Essas regras também têm que ser observadas nessa transposição de faixas. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, apesar que a gente não vê muito isso. Os motorizados pelos não motorizados. Quem está no carro é responsável por aqueles que não são motorizados. E juntos pela incolumidade dos pedestres, todos. Os de maior porte, os de menor porte, os motorizados, os não motorizados, são responsáveis pela segurança dos pedestres, de uma forma geral. Tá bom? Então, nós vimos hoje, finalizamos com o artigo 29, algumas normas, algumas regras de trânsito fundamentais que caem muito nas provas que exigem o Código de Trânsito. Fique ligado, vá ao nosso site, adquira o nosso curso de questões para você ficar tinindo para a sua prova. Um grande abraço, bons estudos e até mais!